Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Josi Dias, eu sou enfermeira, professora e vou conversar aqui com você, técnico de enfermagem, sobre urgência e emergência, focando aqui na sua aprovação na FunSaúde. Por isso, nós vamos focar na sua banca, na FGV. Vamos fazer aqui duas coisas hoje nessa live. Vou passar para vocês conteúdos acerca da temática urgência e emergência, mas o que eu também quero te ajudar aqui com esse mini curso é fazer com que você entenda como é que a FGV elabora suas questões, qual é a fonte que ela usa de referência para elaborar as questões, porque assim vai ficar mais claro para que você trace a sua estratégia de jogo, para que você defina como é que vai ser o seu estudo para conseguir a aprovação na FunSaúde, passando aí pela FGV, tá certo? Vamos aqui, trouxe questões exclusivas da FGV para a gente trabalhar e você entender como é urgência e emergência aos olhos da FGV. Vamos lá começar. A primeira questão que eu trago aqui para você é de 2019, essa questão eu adaptei, certo? Vamos ver aqui o que é que a FGV quer. O protocolo de avaliação de uma vítima de trauma é definido pelo mnemônico XABCDE, em que cada letra da sigla corresponde a determinado procedimento, dentre os listados. E aqui ela traz para a gente os procedimentos. Primeiro, expor a vítima ao ambiente, removendo trajes inadequados. 2. Verificar circulação através de pulsos periféricos e perfusão capilar. 3. Estabilizar a coluna cervical manualmente e certificar-se da permeabilidade das vias aéreas. 4. Verificar a disfunção neurológica. 5. Verificar a respiração. E o 6. Controle de hemorragias externas graves. Vamos entender aqui o mnemônico para a gente poder responder o que a questão quer, porque ela quer que a gente faça a sequência dos procedimentos. O mnemônico, ele é importante do atendimento para o paciente politraumatizado, ele é importante e você deve entender que você precisa entender o que significa cada uma dessas letras, e nós vamos conversar aqui sobre isso, e você precisa entender também que o mnemônico, ele traz como protocolo que deve ser seguido a sequência dessas letras. Cada uma das letras representa uma avaliação inicial que deve ser feita para que você, por meio dessa avaliação, você perceba se naquele ponto o paciente corre risco de vida e você trace procedimentos ou estratégias para proteger esse paciente e aí você segue para a outra letra. Então, você tem que respeitar duas coisas. O que significa cada uma das letras e a sequência das letras. A sequência do mnemônico importa, certo? No atendimento do paciente politraumatizado. Então, vamos começar aqui com o X. O X é uma das atualizações mais recentes e trata-se aí das hemorragias exsanguinantes, que são hemorragias que podem colocar em risco a vida da vítima. Então, essa atualização aqui não é para toda e qualquer hemorragia, isso aí pode ser uma pegadinha de prova para você, certo? São para hemorragias exsanguinantes, hemorragias que colocam em risco a vida do paciente. Então, é a primeira avaliação, é a primeira observação que o socorrista deve fazer. E uma vez que ele identifique a presença dessa hemorragia, como por exemplo, uma vítima de trauma que teve um membro amputado e ali tem um sangramento abundante, um sangramento importante, aquilo ali é a primeira coisa que ele tem que identificar e é a primeira ação que ele deve direcionar para o paciente, ok? Então, X trata-se das hemorragias. O A trata-se da estabilização da coluna cervical, estabilização manual da coluna cervical e também pela verificação da permeabilidade de via aérea. Então, para você lembrar, A de abertura
abertura de via aérea. Atente que junto a essa abertura de via aérea, você tem a estabilização manual da coluna cervical, ou seja, o controle manual da cervical. Pode ser, anota para mim, porque pode ser pegadinha de prova ele colocar para ti que o A, já que a gente está falando aí desse controle de cervical, no A, o socorrista deve prioritariamente colocar colar cervical. E aí a questão estaria falsa, isso seria uma inverdade. Por quê, Josi? Porque você precisa fazer todo o mnemônico para que você observe se tem daquelas avaliações, condições que possam implicar a vida do paciente, e aí sim, depois que sanada atendidas essas necessidades, você poderia colocar o colar cervical, mas num primeiro momento, a estabilização da cervical é manualmente, certo? Que aí é no ponto A, ok? Cuidado para não ser pego nessa pegadinha. Vamos lá para o B. O B é a verificação da ventilação, se o paciente está respirando. Então, você vai fazer a verificação da ventilação de movimentos respiratórios, certo? Do paciente. 6 é tudo que diz respeito à circulação, certo? Como assim, Josi? Você vai avaliar a perfusão periférica do paciente, bem como você vai avaliar a qualidade do pulso do paciente, certo? Se é um paciente que está taquicárdico, se é um paciente que está taquicárdico, pode ser um sinal de hemorragia interna, pode ser um sinal de choque hipovolêmico. Então, isso é verificado no ponto C. O ponto D é a nossa avaliação neurológica e para as vítimas de trauma, o que mais se utiliza para essa avaliação neurológica é a aplicação da escala de Coma de Glasgow, certo? Que aí você vai fazer... você vai verificar a espontaneidade de abertura de abertura ocular, de resposta verbal e de resposta motora. E se for a escala de Coma de Glasgow que tem avaliação pupilar, você também faz avaliação pupilar, mas prioritariamente, certo? Na avaliação neurológica você vai aplicar a escala de Coma de Glasgow desse paciente. E o E é a exposição da vítima, seria do mnemônico inicial do trauma, certo? Seria a exposição da vítima. Então, essa exposição, ela tem que ser feita com cuidado. Para que serve essa exposição? Para que seja verificado, certo? Inspecionado nessa vítima a ocorrência de lesões, a ocorrência de sinais que impliquem, certo? A equipe de saúde, a equipe de atendimento, a atenção da equipe que está atendendo esse paciente. Porém, essa exposição, ela deve ser feita com cuidado por conta do risco de hipotermia desse paciente. Então, você não vai deixar o paciente exposto além do tempo necessário. A equipe tem que ter atenção para o risco de hipotermia. Josi, por que o risco de hipotermia? Porque o paciente vítima de trauma exposto à hipotermia, você acaba expondo, favorecendo o risco desse paciente de entrar na CID, que é a cascata a cascata de intracoagulação disseminada. Então, você expõe esse paciente a um risco de coagulação vascular indisseminada pela exposição à hipotermia, ok? Então, é um ponto que você tem que atentar aqui na exposição. Então, já que a gente já fez essa exposição aqui do que é o mnemônico, e eu frisei para vocês o que cada uma das letras significa, e frisei que a sequência importa, vocês têm o atendimento, o socorrista deve respeitar essa sequência. Vamos ver aqui como deveria ser essa sequência, que é vamos distribuir aqui os procedimentos, que é o que a questão quer. O 1, que trata-se da exposição da vítima ao ambiente, seria o nosso ponto E, ok? O 2, verificação de circulação, pulso e perfusão periférica, seria quem? Nosso ponto C, certo? Nossa letra C. 3, estabilização da coluna cervical manualmente,
foco para o manualmente, se a questão colocar para ti que na avaliação inicial, certo? E deve estar contemplada a colocação de colar cervical, é pegadinha de prova, certo? Cuidado para você não perder sua questão. Estabilização de coluna cervical e permeabilidade de via aérea, ponto A. 4. Verificar disfunção neurológica. Geralmente aplica-se a escala de Coma de Glasgow, nosso ponto D. Verificar respiração, B. Controle de hemorragias externas graves, nosso ponto X. Chamo sua atenção para controle, não é essa, é o que eu quero, é esse. Chamo sua atenção para controle de hemorragias externas graves. Se a questão coloca para ti, que é verificação e controle de toda e qualquer hemorragia, e independente, ela coloca o nome aqui, independente do risco implicado à vítima, não deve ser contemplado no ponto X, certo? Na avaliação, na primeira parte. O X são para hemorragias que colocam em risco a vida do paciente. Então, respeitando a sequência, nós teríamos que o primeiro seria 6. Primeiro ponto, 6. Tem o 6 aqui na letra A. E a questão já facilita porque não tem 6 mais em nenhuma das alternativas. Mas vamos só confirmar o gabarito. 6, depois X, o A seria o nosso ponto 3. B, 5. C, 2. D, 4. E E, nosso ponto 1, gabarito, letra A. Vamos seguir? Ainda em 2019, a FGV continua cobrando mnemônico ABCDE, certo? Chamo sua atenção aqui. Lembra que no começo eu falei que eu queria muito que você entendesse como é que a FGV cobra as questões em prova. Então, deixa eu chamar a tua atenção. Você viu aqui, ó, essas duas questões, elas foram tiradas da mesma prova. Tá aqui, ó. Prefeitura de Salvador 2019, Prefeitura de Salvador 2019. Numa mesma prova, certo? A FGV cobrou o mesmo assunto. Numa mesma prova, a FGV cobrou o mesmo assunto. A atualização do XABCDE, colocar as hemorragias exsanguinantes para a primeira avaliação, é uma atualização recente do PHTLS. Em 2019, a FGV ainda não tinha cobrado o XABCDE, cobrou só o ABCDE. Eu adaptei a questão anterior e coloquei o XABCDE para que a gente conversasse sobre o que tem de atual, que é como ela vai cobrar na sua prova, que é a atualização, ok? Vamos ver aqui, e aí essa daqui eu deixei do jeito que estava. Vamos ver aqui o que é que a FGV ainda quer. Ela coloca, certo? Ela repete aqui que o protocolo de avaliação de uma vítima de afogamento, e aqui ela já traz ela já define o tipo de trauma, que é o trauma por afogamento, é definido pelo mnemônico ABCDE, em que cada letra da sigla corresponde a determinados procedimentos, dentre os listados a seguir. Então, o que é que ela tem? Ela tem que exposição à vítima. Então, isso aqui ela, na verdade, vai repetir o que tem na questão anterior, só que a gente vai reler, certo? Porque quanto mais você lê, é mais fácil de você gravar, e a gente já vai reler e colocar a letra correspondente. Vamos lá? Expor a vítima ao ambiente removendo trajes inadequados. Isso aqui seria a letra E. Verificar a circulação através de pulso e perfusão capilar. C. Estabilizar a coluna cervical manualmente e certificar-se da permeabilidade das vias aéreas. Qual seria o ponto? A. Qual seria a letra? A. Verificar a disfunção neurológica. D. Verificar a respiração. E. Enfim, o que é que a questão quer? Em relação à questão anterior, as manobras de tração da mandíbula e elevação do queixo são alternativas para realizar o procedimento descrito
onde? Onde é, meu povo, que você, socorrista, vai fazer tração de mandíbula e elevação do queixo? Primeiro, para que é que vai servir tração de mandíbula e elevação de queixo? A tração da mandíbula e a elevação do queixo são técnicas que o socorrista vai usar para fazer duas coisas, para garantir a estabilidade da coluna cervical do paciente, ao mesmo tempo que ele facilita a abertura da via aérea, ok? Então, qual é a letra que ele vai fazer isso? Em que ponto ele vai fazer isso? A facilitar a abertura de via aérea, ao mesmo tempo que garante o controle manual da cervical. É no ponto A, que aqui está correspondendo pela letra 3. Ok? Eu trouxe aqui para vocês um recorte do que o SAMU, isso aqui é uma fonte, SAMU 2016, que é o Suporte Avançado de Vida, que é um recorte do que o SAMU traz de orientação em relação a essas manobras de elevação da mandíbula e de tração da mandíbula e de elevação do queixo. Essa manobra aqui, de elevação do mento, lá na prova, salvo engano, foi colocado como elevação do queixo, foi isso? Pode estar para você como elevação do mento, elevação do queixo ou manobra de chairlift. Como é que as provas cobram? A manobra consiste isso aqui, certo? O socorrista, ele vai fazer essa elevação aqui do queixo do paciente, ao mesmo tempo que garante aqui certo controle da região cervical. Essa manobra, qual é a pegadinha de prova dessa manobra? Que é a manobra de chairlift. Ela é feita quando não há suspeita de lesão raquimedular ou quando não há história de trauma. Se você tem suspeita de lesão raquimedular, se você tem suspeita de lesão de cervical, não é essa manobra que você vai implicar. Isso cai demais em prova. Por quê? Porque você vai precisar fazer uma leve extensão do pescoço. E essa leve extensão do pescoço aqui, ela pode favorecer, certo? O comprometimento da cervical do paciente que é vítima de trauma. Então, vamos ver aqui como é que o SAMU descreve a técnica. Na manobra de elevação do mento, você vai posicionar a sua mão sobre a testa do paciente, certo? E a outra, o dedo indicador e médio, tocando o mento ou queixo do paciente. Na tua prova vai aparecer mento ou pode aparecer queixo do paciente. Você vai realizar o movimento de elevação, certo? Do paciente e, simultaneamente, vai fazer uma leve extensão do pescoço. O paciente deve manter a boca aberta porque a sua intenção é de facilitar a permeabilidade da via aérea do paciente, ok? Josi, mas eu estou diante de um paciente vítima de trauma. E aí eu não sei, mas esse paciente, ele pode ter sim uma lesão cervical. Ele tem suspeita de lesão raquimedular, tendo em vista que ele é vítima de trauma. Qual é a manobra? A manobra vai ser de tração da mandíbula ou na tua prova vai aparecer como manobra de draw thrust. Só essas duas informações, só o nome da manobra e saber que a de chairlift ou a elevação do mento é para quando você não tem suspeita de lesão cervical e a de draw thrust é para quando você tem suspeita de lesão de cervical, só essa informação já resolve muita questão de concurso, porque isso é muito recorrente em prova, porque as pessoas fazem confusão entre essas informações, certo? Então, presta bem atenção. E aí, como é essa manobra, Josi? O socorrista, ele vai fazer o alinhamento e estabilização da coluna aqui da cervical do paciente, colocando as mãos espalmadas, certo? Aqui no lado da face do paciente. Com esse dedo indicador aqui, o socorrista deve apontar a mandíbula do paciente aqui em direção aqui dos pés, porque aí ele faz essa tração da mandíbula e facilita também a abertura da via aérea, certo? Ficou tranquilo? Então aqui, FGV cobrou, numa mesma prova, cobrou mnemônico do trauma
que aí ele quer saber se você sabe tanto o que significa como a sequência que deve acontecer. E em outra questão ele cobrou o que significa determinado ponto, certo? O que você vai fazer em determinada letra. É fácil que ela cobre isso para você? É porque é ponto do seu edital. Lá no seu edital está descrito lá, atendimento à vítima de trauma. A FGV já cobrou isso aqui. Eu indico para que vocês estudem trauma e tenham atenção para o mnemônico, porque é uma predileção da sua banca, certo? Vamos seguir? Outra questão que a FGV cobrou aqui, certo? Essa questão foi em 2019, ela cobra o seguinte. A figura ao lado, que é essa aqui, mostra um equipamento utilizado em salvamento de vítimas de trauma. Este equipamento tem a função de... Isso aqui é uma prancha rígida. E qual seria a função da prancha rígida? Eu e você sabemos que a função da prancha rígida ela vai servir para duas coisas. Ela serve para o transporte do paciente e esse transporte, por meio desses tirantes aqui, ó, ele garante a imobilização do paciente durante o transporte. Vamos ver o que a FGV coloca aqui como função da prancha. Facilitar o deslocamento do guarda-vida até a vítima? Não, esse deslocamento aqui é de vítima, não é de equipe, de guarda-vida. Certo? Então, o deslocamento que é feito com prancha é deslocamento de vítimas, certo? Permitir a flutuação da vítima enquanto ela estiver na água. A prancha rígida é para superfícies terrestres, ok? Condicionar a vítima para aplicação de desfibrilação. Essa questão é a primeira que a gente mata. Por quê? Porque a desfibrilação... certo? Ela deve ser aplicada numa condição de emergência. Quando é que você vai desfibrilar um paciente? O paciente está em parada cardiorrespiratória. Então, você não vai posicionar melhor a vítima para aplicar a desfibrilação. Você não vai colocar o paciente numa prancha para aplicar uma desfibrilação, porque você vai perder tempo, certo? E o paciente vai perder a vida. D. Imobilizar a vítima e preparar para o transporte. Imobilizar? Ok. Preparar e fazer transporte? Ok. Monitorizar sinais vitais. E aí me poupe. Ok? É uma questão tranquila? É uma questão tranquila. Não, Jô, super tranquila aqui essa questão. Mas, aproveitando que é uma questão tranquila, deixa eu colocar aqui uma dificuldade que a FGV pode cobrar para ti. E aí anota aí no teu material, porque essa aqui foi uma questão tranquila que a FGV cobrou utilizando prancha, certo? Utilizando aí o assunto sobre prancha rígida, transporte e imobilização. Mas ainda pensando da FGV querer cobrar questões sobre prancha, ela pode dificultar um pouquinho para ti, que é o rolamento, certo? Que é a utilização que você vai fazer dessa prancha quando você encontra um paciente, por exemplo, paciente desacordado, e ele está em posição lateral. Para o paciente que está em posição lateralizada e você vai colocar ele na prancha rígida, com o que é que você vai fazer? Você primeiramente vai colocar o colar cervical do paciente e depois você coloca o paciente na prancha rígida. Já se o paciente, certo? E aí você vai fazer um rolamento de 90 graus. O paciente está lateralizado, você vem, coloca o colar cervical e depois coloca a prancha. Tranquilo. Josi, mas o paciente, ele está de bruços, ele está em posição prona, ele foi encontrado nessa posição. O que é que eu vou fazer? E aí eu vou precisar transportar o paciente, vou usar a prancha rígida, tenho suspeita de lesão de coluna cervical, o que é que eu vou fazer? Você vai primeiro fazer o rolamento de 180 graus, garantindo o controle da cervical do paciente manualmente. Se o seu rolamento for de 180 graus, ou seja, para o paciente que é encontrado na posição prona, na posição de bruços, você vai ter que fazer, um dos responsáveis pelo socorro vai fazer o controle manual, vai colocar o paciente, faz o rolamento de 180, 90 graus mais 90 graus, coloca o paciente na prancha rígida e depois disso é que você coloca o colar cervical.
Olha aí uma questão que pode pegar muita gente, uma dificuldade que a FGV pode colocar. Se o paciente for encontrado lateralizado, colar cervical, depois prancha rígida. Se o paciente for encontrado de bruços na posição prona, controle manual da cervical do paciente, rolamento, prancha rígida e depois é colocado colar cervical. Pegaria muita gente prova? Sim, pegaria muita gente prova, mas caso ela queira dificultar, não vai mais pegar você em prova, ok? Outra coisa, Josi, um atendimento a um paciente que encontra-se em pé, apesar de ter suspeita de lesão de cervical. E aí, o que é que eu vou fazer? Você vai colocar o colar cervical desse paciente com ele em pé, certo? E depois você vem e coloca a prancha rígida e faz o transporte. Josi, mas o paciente está em pé. O paciente está em pé, mas ele não tem suspeita de lesão cervical? Sim, tem suspeita de lesão cervical. Então, para ir para o serviço de saúde, a equipe assistencial, ela tem que fazer a estabilização da coluna desse paciente, independente dele ter sido encontrado deambulando, em pé. Então, vai colocar o colar cervical, depois a prancha, e aí vai acontecer o transporte do paciente. Tranquilo? Tranquilo. A questão foi tranquila, mas você viu que se a FGV quiser complicar com essa figurinha aqui, ela pode complicar, mas aí nós acabamos de amarrar aqui as pontas para ficar fácil de você resolver uma questão, ainda que ela queira dificultar. Vamos seguir? A FGV, em 2018, ela cobra o seguinte: ao socorrer uma criança vítima de convulsão, uma das medidas recomendadas é molhar a cabeça da criança com água fria para baixar a temperatura corporal. Meu povo, isso aqui de molhar a cabeça da criança, a FGV provavelmente colocou, porque quando ela coloca aqui criança, certo? Você deve saber que a maioria das crianças menores de 5 anos que convulsionam, elas geralmente convulsionam por condições de febre, por o aumento da temperatura, por hipertermia. E aí, ela quer induzir você, já que você tem esse conhecimento, a diminuir a temperatura da criança para resolver a convulsão. No entanto, se a criança está convulsionando, você está diante de uma urgência, certo? Então, essa água fria, no momento da convulsão, não é uma ação que você tenha a tomar como prioritária, ok? B. Oferecer líquidos, de preferência água e açúcar, para ajudar a diminuir os espasmos. Uma das características da convulsão, meu povo, é o quê? É a perca do nível de consciência. Então, um paciente, independente ele de ser criança ou adulto, se o paciente está convulsionando, naquele momento da convulsão, ele tem perca do nível de consciência. Então, oferecer líquido, de jeito nenhum. C. Passar álcool gel na testa e na nuca da criança para acelerar a oxigenação não faz sentido nenhum. D. Proteger e lateralizar a cabeça da criança para evitar traumas e engasgos com vômito e salivação. Deixa eu vir aqui para falar contigo. Essa proteção que você deve fazer, isso aqui é para criança ou para adulto. Essa proteção é o seguinte: você vai proteger a pessoa que está convulsionando como? Você não vai, certo? Não é ação sua inibir, segurar essa pessoa para inibir os movimentos. Não. Você vai proteger e essa proteção é tirar material, tirar utensílios que estejam próximos a essa pessoa para que quando a pessoa está convulsionando, ela não bata, certo? No material e esse, por exemplo, numa mesa que tem um vaso, e isso caia por cima da pessoa e acabe trazendo uma lesão adicional. A proteção é essa. A proteção não seria de você conter a pessoa, ok? E a lateralidade? Por que a lateralidade é importante? Por quê? Porque essa pessoa, ela corre o risco, certo, de broncoaspirar, vômito ou saliva. Então, se você puder lateralizar a cabeça dessa pessoa para no caso dela vomitar, ela não broncoaspirar, e aí
a depender da quantidade do volume que ela broncoaspira, ela pode evoluir em apneia para uma parada cardiorrespiratória, e você precisa e quer evitar isso, você vai promover a lateralidade. Essa lateralidade, no geral, é decúbito lateral esquerdo, certo? E o decúbito lateral esquerdo, é obrigado, Josi, que seja decúbito lateral esquerdo? Não. Mas o decúbito lateral esquerdo, o SAMU, ele chama de posição de resgate. Então, só casando aqui a informação, caso a FGV cobre para ti o que seria uma posição de resgate, que ela pode colocar descrever como colocou aqui, lateralizar a cabeça da vítima, mas ela pode colocar que depois da convulsão, certo? Porque você não vai colocar essa lateralização aqui durante a convulsão, mas depois da convulsão, para evitar que o paciente broncoaspire, você pode colocar esse paciente em decúbito lateral esquerdo, que seria a sua posição de resgate, ok? Então aqui a gente fica com a letra D. Vamos ver por que a E está errada. Colocar um objeto rígido entre os dentes do paciente para evitar que ele morda a língua. Essa questão aqui de colocar objeto na boca do paciente, você tem como conhecimento popular, em muitas situações, talvez alguém já tenha até observado, mas isso aqui não está no protocolo do SAMU, não está no PHTLS, como uma ação a ser tomada por um socorrista, ok? Vamos seguir? Em 2016, a FGV pergunta o seguinte: a respeito das condutas adequadas no socorro a uma pessoa que está apresentando convulsão de novo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para afirmativas falsas. Vamos chamar aqui sua atenção para você entender quem é a sua banca. Estamos falando de o quê? Estamos falando de urgência e emergência. Questão passada, convulsão. Essa questão, convulsão, José, a mesma prova. 2016 ela cobrou convulsão, 2018 ela cobrou convulsão. O que é que isso me diz enquanto concurseiro? O que é que isso me diz enquanto uma pessoa que está pleiteando uma vaga, uma vaga de concurso, que a prova vai ser elaborada pela FGV? Que a FGV, em outros momentos, ela repetiu a cobrança por convulsão. Então, se está lá no teu tópico, e mesmo que não esteja explícito convulsão, mas ela está lá, atendimento a primário, à vítima, urgência e emergência, está implícito que você tem que conhecer qual é a sua conduta, qual deve ser a sua conduta diante de uma convulsão, porque ela já cobrou e a possibilidade dela cobrar é muito alta. José, ela vai repetir a questão? Não, ela não vai repetir, mas provavelmente ela repita o tema, ela seja reincidente no tema. Vamos ver como ela cobrou em 2016? Molhar a cabeça da vítima com água fria para evitar que a convulsão se prolongue. Quase a mesma coisa que ela cobrou na outra, que a gente já viu, que isso aqui é falso. Colocar um objeto rígido entre os dentes da vítima, a FGV insiste, certo? Nisso aqui, para evitar que a vítima morda a língua. A FGV insiste, meu povo, porque a recorrência disso aqui na prática, não por profissionais de saúde, mas a recorrência disso é muito alta. Então, ela quer que você seja induzido a entender que isso aqui é uma ação que deve ser feita tendo em vista que acontece muito na prática, mas não é uma ação a ser tomada segundo as nossas duas principais referências, que seria nosso protocolo do SAMU e o próprio PHTLS. Não existe essa tomada, não existe essa ação a ser tomada, certo? Não interferir nos movimentos convulsivos. Isso aqui sim. Lembra o que eu disse? Não deve interferir no movimento. Você não deve conter a pessoa que está convulsionando. Não, você não deve conter. Quando a questão fala, quando o protocolo fala em proteger a vítima, não é contendo a vítima, é afastando da vítima objetos que possam machucá-la, ok? Mas assegurar que a vítima não está se machucando. Como é que você vai fazer isso? Afastar o que você pode dos objetos, ok? Então isso aqui é falso. Ou isso aqui é verdade. Nós ficamos com falso, falso, verdade. Seria... Ai, coisa chata. Seria a nossa letra A. Vamos seguir? Vamos ver aqui o que é que a FGV ainda nos cobra. Em 2016, a FGV diz o seguinte: sobre o socorro a uma vítima de desmaio, analise a afirmativa a seguir. 1.
Se a pessoa apenas começou a desfalecer, quando ela coloca aqui que a vítima apenas começou a desfalecer, então a vítima não está desmaiada, ok? Deve ser orientada a sentar-se e colocar a cabeça entre as pernas e pressioná-la para baixo. Se a vítima ainda não está desmaiada, vamos ver aqui se essa questão pode ser verdade. Se a vítima não começou a desfalecer, ou seja, a vítima não está desmaiada, eu posso dar uma orientação a ela? Ela consegue responder um comando? Consegue, ela não desmaiou ainda, ou subtende-se que ela consegue. Então, até aqui tudo bem. E aí, esse comando seria de colocar a cabeça entre as pernas e pressioná-la para baixo? Sim. O comando pode ser esse, porque quando você pede a vítima para colocar a cabeça entre as pernas, certo? E você faz essa força para baixo, naturalmente a vítima, ela tende a fazer uma força contrária. Quando ela tende a fazer essa força contrária, isso vai fazer com que o fluxo de sangue ele seja direcionado aqui para a parte superior, aqui para a cabeça, e isso vai melhorar a oxigenação cerebral e pode e muito ajudar essa vítima que está passando mal, que começou a desfalecer. Pode ajudar sim. Tem uma verdade. 2. Caso já tenha ocorrido desmaio, ou seja, a vítima está desmaiada, não posso pedir, dar nenhuma orientação à vítima que não vai mais responder a comando. A vítima deve ser deitada, de modo que sua cabeça e ombros fiquem em posição mais baixa em relação ao resto do corpo. Tá aqui a vítima. Tá aqui a vítima. E aí você deita a vítima, você não pede para a vítima deitar, porque a vítima já está desmaiada. E você tem a vítima nessa posição com a cabeça e o ombro mais baixo. Para quê? Porque você facilita, certo? Facilita a circulação para essa área aqui e facilitando a circulação de sangue para essa área, você faz o quê? Melhora a oxigenação. Isso ajuda, sim, a vítima, ok? Ok, verdade também. 3. Se durante o desmaio houver vômito, o socorrista deve lateralizar a cabeça da vítima para evitar sufocamento. Exatamente. Se a pessoa vomitou, ela vai correr o risco de broncoaspirar. Aquele conteúdo que ela vomitou, ele pode ir para o pulmão da vítima. E isso vai dar a sensação de sufocamento, que é a mesma sensação do afogamento, e a vítima pode evoluir em parada respiratória e evoluir para parada cardíaca. Então, o que é que você faz? Você faz a lateralização da cabeça da vítima, porque quando você faz essa lateralização, você vai impedir ou você vai dificultar que essa vítima broncoaspire esse conteúdo do vômito. Isso é uma verdade? É uma verdade. Então, a gente tem que as 3 alternativas estão corretas, ok? O que é que eu indico para vocês? É uma questão que, quando a gente resolve, você vê que é uma questão tranquila. Mas, na hora lá da sua prova, o que é que a gente tende a fazer? A gente tende a estar nervoso, isso aí é uma coisa natural. E aí você pega uma questão que é tranquila, que agora você entendeu que é uma questão tranquila, mas é uma questão comprida, é uma questão com 3 alternativas. O que é que eu indico? Que você faça a leitura da questão exatamente do jeito que a gente fez. A vítima desfaleceu. Deve ser dada uma orientação. Tá, tudo bem, ela pode receber uma orientação. E aí você vai racionalizando e ao final, certo? Entende se a questão está verdade ou a questão está falsa. Para que você não pegue, aqui ela não colocou nenhuma casca de banana, mas às vezes ela coloca uma casca de banana, uma palavra discreta, um não ou um sempre aí no meio da questão e faz com que você perca uma questão que sabidamente você sabe, mas na hora, certo? Por desatenção, porque leu a questão rápido demais e você acaba perdendo, ok? Vamos seguir? Gente, eu trouxe para vocês aqui, porque as nossas próximas questões, elas vão tratar dessa temática, eu trouxe o nosso algoritmo, não é o algoritmo completo, certo? Porque pelo nosso tempo aqui, eu quis trazer o maior número de questões, então eu não trouxe o algoritmo completo de PCR, trouxe a parte que vai nos interessar para responder as questões. PCR
parada cardiorrespiratória. A FGV pode cobrar? Muito provavelmente ela vai cobrar. Por quê? Porque vocês vão ver que ela já cobrou. Eu trouxe algumas questões sobre isso e nós tivemos as atualizações agora em 2020 sobre o atendimento ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória. Vou trazer para vocês algumas dessas atualizações, certo? Para sinalizar para vocês, mas aqui nessa aula, certo? Nessa live não será suficiente para trazer todas as informações, só que aposto muito que caia isso na sua prova, tendo em vista que quase todas as provas que a FGV cobrou emergência, ela trouxe também PCR, tá bom? Vamos fazer aqui nossa leitura sobre o algoritmo. Queria que você tivesse atenção aqui, porque aqui o algoritmo começa aqui no início da RCP, que é no início da ressuscitação cardiopulmonar. Mas eu preciso que você não seja pego por uma pegadinha de prova, que é antes de iniciar a RCP. Antes você vai ter que atentar para duas coisas. Primeiro, e sempre vai estar primeiro, é a segurança da cena. Isso aqui acaba sendo pegadinha de prova. Por quê? Porque a gente se detém muito ao algoritmo, certo? E aí a questão traz a segurança da cena e a questão ela envolve examinador. Ele, além de querer saber se você sabe do conteúdo, se você leu o conteúdo, ele também seleciona os candidatos não apenas só por conhecimento, mas por habilidade de resolver questão. Então, o que é que ela faz? O que é que o examinador faz? Ele envolve você, coloca uma cena que está muito claro na cena que o paciente está em PCR, que você sabe o que fazer e lá tem uma alternativa dizendo que é aquilo ali, você sabe que aquela alternativa é certa e, no entanto, tem outra alternativa que ela vai e fala que não vai poder ser feito porque não tem segurança da cena garantida, porque não tem segurança do socorrista garantido. A cena não é segura. E aí você passa direto por essa informação porque a questão lhe envolveu tanto e você sabe que o que você tem que fazer é começar a manobra de RCP que você desconsidera aqui a segurança da cena, nem vê ou pensa que é pegadinha de prova. Mas sempre que a questão tiver a opção de segurança da cena é a tua primeira atividade, certo? Antes de iniciar a RCP, a segurança da cena, ela é prioritária. Ah, Josi, a questão trouxe para mim, mas ela não cobrou segurança de cena. Então, pronto. Se a questão não cobrou segurança de cena, nas alternativas não tem, subtende-se que já temos a segurança da cena garantida e aí eu vou para a aplicação do algoritmo, eu vou para os procedimentos. Mas se tem nas alternativas a segurança da cena, ela vai ser a sua primeira ação. Você precisa observar se tem segurança, se a segurança da cena está garantida, ok? Depois disso, obviamente, você vai precisar reconhecer a RCP. Como é o reconhecimento? Você vai chamar a vítima, certo? E aí, se a vítima não responde, você vai verificar duas coisas. Você vai verificar a presença de pulso e a presença de respiração. Primeira pegadinha do pulso, você vai verificar a presença de pulso central. Você não vai verificar a presença de qualquer pulso, pulso periférico não. Você vai verificar a presença de pulso central, que seria pulso carotídeo e pulso femoral, porque nós estamos falando aqui no adulto. Mas, se for uma criança menor de um ano, esse pulso aqui seria o pulso braquial. Toda e qualquer criança faz pulso braquial, Josi? Não. Para criança menor de ano, o pulso central que você vai verificar é o pulso braquial. Ok? Ok. E aí depois você vai fazer a verificação de movimentos respiratórios. Então, a ausência de movimentos respiratórios ou a respiração agônica, ou na tua prova pode aparecer como respiração em GASP ou GASP, você indica que aquele paciente está em parada cardiorrespiratória, ok? Eu falei
primeiro circulação e depois respiração, apenas por uma forma didática. Mas o protocolo, ele coloca que você vai fazer isso simultaneamente. Inclusive, ele traz que você tem o tempo de 10 segundos para fazer essa verificação. Então, você tem um tempo de 10 segundos para fazer essa verificação. Se você verificou que o paciente está em RCP, você vai iniciar as manobras. Se o paciente não está em RCP, você vai tomar a conduta adequada. Mas existe um tempo protocolar para isso, que é o máximo de 10 segundos. Por quê? Porque não, você está dentro de uma emergência. Se é constatada a parada desse paciente, você tem que implica-se que o procedimento, as manobras, elas sejam realizadas imediatamente. Inclusive, uma atualização do ARRA é o seguinte, pode cair na tua prova. Para os socorristas leigos, essa verificação de pulso e de pressão, ela não é obrigatória, ela pode não acontecer, e como é que o ARRA explica isso? O ARRA explica que deve ser para o socorrista leigo que não tem habilidade de verificar pulso e respiração, e o paciente não responde ao chamado, deve ser começada as manobras de RCP. Por quê? O ARRA explica que caso esse paciente realmente não esteja em parada, ele menos se prejudica do que o paciente que estava em parada e a pessoa, o leigo que foi verificar, acabou sentindo o pulso sem ter e não iniciou a parada e não iniciou a reanimação para o paciente. Esse paciente aqui, ele se prejudica muito mais do que esse que não estava em parada e ele teve as manobras realizadas, ok? Então, para o leigo, essa verificação de pulso e pressão, de pulso e respiração, ela não é obrigatória. Para nós, profissionais de saúde, essa verificação ela deve acontecer e você tem 10 segundos para fazê-la, ok? Isso aqui é número, cai em prova, atenção. Aí você vem e vê, aqui subtende-se que você tem um desfibrilador, um monitor, e o monitor vai te dizer se o ritmo é chocável ou não chocável. Diante de um ritmo chocável, quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, você tem o quê? A aplicação do choque imediatamente. O monitor diz para você que o ritmo é chocável, a aplicação do choque, ela é imediata. Pegadinha de prova. Imediata a essa aplicação do choque, após a aplicação do choque, você vai iniciar RCP. As provas vão colocar para ti que você vai verificar pulso, que você vai fazer medicação, que você vai ver responsividade da vítima e principalmente verificar pulso, é o que elas mais colocam. Depois do choque, verifica pulso para ver se o paciente voltou. Não, e no filme você também vê isso. Não, o que é que você vai fazer? Depois do choque, equipe, vai iniciar a manobra do paciente, as compressões e ventilação do paciente. Como nós estamos falando aqui de um adulto sem via aérea avançada, nós vemos aqui para a relação 30 compressões para 2 ventilações, certo? Imediatamente, o choque, imediatamente iniciemos aqui a nossa relação de compressão-ventilação. Cai muito, muito, muito em prova. E aí sim, depois que você fez um ciclo, certo? Depois que você fez um ciclo de 2 minutos, viu? Isso aqui vai cair em prova, você sim vai fazer a verificação do ritmo do paciente, ok? Mas apenas depois do ciclo. Se eu estou falando de um ritmo não chocável, Josi, quais são os ritmos não chocáveis? É a assistolia e a AESP, que é a atividade elétrica sem pulso, não tem choque, isso é um ritmo não chocável. Você vai iniciar em simultâneo pela administração da droga, que no caso é a epinefrina, que é a droga utilizada em reanimação, seguida da ressuscitação cardiopulmonar, que é da nossa compressão-ventilação. Se eu não tenho via aérea avançada, estou com um adulto, relação de 30 compressões para 2 ventilações, ok? E aí, a epinefrina você vai administrar entre 3 e 5 minutos. O ciclo de massagem são 2 minutos. Então, um ciclo são 2 minutos. A cada ciclo, você vai ver a verificação do ritmo do paciente,
se você tem um monitor, ou a verificação da presença do pulso do paciente, certo? Já a administração da adrenalina, isso aqui pode confundir em prova, ela deve acontecer entre 3 e 5 minutos. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu apagar aqui para eu falar para vocês, já que as nossas questões que eu trouxe, elas cobram isso aqui. Elas cobram essa verificação, essa relação aqui de compressão-ventilação. Temos uma atualização. Então, já que a FGV já cobra essa relação ventilação-compressão, deixa eu trazer para ti aqui, ó, o que você tem de atualização em relação a RCP, no que diz respeito no que diz respeito às manobras. Estou falando do paciente adulto, tá? No paciente adulto, continuamos com 30/2, quando o paciente não tem via aérea avançada. Então, aqui é um paciente sem via aérea avançada. No entanto, meu povo, o que é que nós temos de atualização? Esse 30/2, ele pode ser aplicado por profissionais de saúde, ele pode ser aplicado por leigos também, só que os profissionais de saúde, mesmo sem a via aérea avançada, eles não são obrigados, certo, a fazer a relação 30/2. Eles podem fazer a relação de uma ventilação a cada 6 segundos, certo? Que é o que a prova vai chamar para ti de ventilação assíncrona. Isso é para quem? Isso é para profissional de saúde. Ele pode fazer a que ele quiser. Ou 30/2, quando o paciente não tem via aérea avançada, ou ele pode fazer uma ventilação a cada 6 segundos, certo? Uma ventilação a cada 6 segundos. Fica a critério do profissional. Por quê? Porque o profissional de saúde, quando o paciente tem via aérea avançada, então a ventilação, naturalmente, a relação da ventilação com a compressão, ela é assíncrona. Fica um profissional imprimindo, fazendo as compressões, certo? A depressão do tórax na velocidade de 100 a 120 por minuto, tranquilo? E aí o outro profissional fica fazendo a ventilação, uma insuflação a cada 6 segundos. Tranquilo aí, né? No entanto, o ARRA traz essa atualização. Você pode, certo, profissional de saúde, fazer a relação 30/2, paciente adulto, ou mesmo que o paciente não esteja entubado, ou seja, não tenha uma via aérea avançada, você pode fazer a relação de uma ventilação a cada 6 segundos, enquanto o outro socorrista faz o ciclo por 2 minutos. Isso fica a critério da equipe, quando eu estou falando de profissionais de saúde. Por que eu estou colocando isso? Porque ela pode colocar lá para ti que, como alternativa, que para um paciente que vítima de trauma, para um paciente vítima de PCR, que foi encontrado, que está sendo atendido por uma equipe de saúde em um ambiente extra-hospitalar, é obrigatório sempre a relação 30/2. E aí tem lá uma alternativa dizendo que ele pode fazer uma ventilação a cada 6 segundos e o outro faz as compressões. E isso está certo. Para os profissionais de saúde, isso pode acontecer segundo o ARRA. Tranquilo? Vamos seguir? Ver o que ela cobrou em questão? FGV em 2019 cobra o seguinte. Leia atentamente os procedimentos a seguir. Colocar uma mão sobre o tórax e realizar a compressão. Não, a compressão ela sempre você vai precisar das 2 mãos, porque você precisa deprimir o tórax do paciente, se eu estou falando do adulto, em até 5 centímetros. Se eu estou falando da criança, em 1/3 do diâmetro anteroposterior. Então, você precisa das 2 mãos. Nunca é só uma mão, ok? Se eu estou falando do adulto. Realizar 30 compressões cardíacas alternadas com 2 ventilações. É a nossa relação 30/2. Tá certo? Tá certo. Isso aqui tá errado. Prosseguir apenas com compressões. Eu vou fazer apenas compressões quando houver retorno da respiração e de batimentos cardíacos. Meu povo, se houve retorno de batimento cardíaco, ou seja, se houve pulso,
eu não vou fazer compressão. Porque se o paciente está respirando e se o paciente tem pulso, o paciente não está em parada. Então, não vou fazer mais compressão. Entregar o paciente à equipe médica quando essa estiver no local. Isso é exatamente. O socorrista leigo ou a equipe de primeiro atendimento que não é profissional de saúde, ela deve permitir que os cuidados sejam realizados por a equipe de saúde quando ela chegou ao local. Isso aqui é verdade, eu botei falso, mas é verdade. Então, nós temos que a 2 e a 4 são nossas alternativas verdadeiras. Vamos seguir. FGV 2013 cobra. De acordo com as novas diretrizes da American Heart Association, que é o nosso AHA, ressuscitação cardiopulmonar, a relação compressão-ventilação no suporte básico de vida a um paciente adulto realizado por um único socorrista é, independente do número de socorristas, se eu estou falando de um adulto, a minha relação vai ser 30:2, certo? Qual é a atualização que foi o que eu trouxe para vocês lá no algoritmo? Eu estou falando de suporte básico de vida. Quando ele fala em suporte básico de vida, subtende-se que o paciente não tem uma via aérea avançada. No entanto, o AHA traz como atualização o socorro está sendo feito por um profissional de saúde, ele pode fazer sim uma ventilação a cada 6 segundos. Deixa eu só colocar aqui para não parecer que é 16. Uma ventilação a cada 6 segundos e de 100 a 120 compressões por minuto de maneira assíncrona. Isso aqui o profissional de saúde pode fazer, é uma atualização e eu quero que você anote porque a FGV pode cobrar na sua prova. Josi, isso aqui é sempre quando o paciente tem uma via aérea avançada. Porque subtende-se, se o paciente tem uma via aérea avançada, ele está sendo assistido por profissionais de saúde. Mas, mesmo sem via aérea avançada, ou seja, no suporte básico, ele, profissional de saúde, pode fazer a ventilação assíncrona. Pode aparecer desse jeito ou pode aparecer assíncrona. E continua podendo fazer o 30:2, ok? Vamos seguir. FGV, em 2013, cobra o seguinte. Profissional de saúde, ao socorrer um bebê ou uma criança que não esteja respirando ou respondendo a estímulo, deve, antes de iniciar as compressões, tentar sentir o pulso da criança por não mais que. Isso aqui é o seguinte, ele está falando de um profissional de saúde, então é do reconhecimento da RCP. Então, como é que ele vai fazer o reconhecimento da RCP? Chamou a criança não responde, viu que a criança não está respirando e também, aí o que é que ele vai fazer? Junto da respiração, fazer a verificação de pulso. E aí ele tem quanto tempo que eu disse que o profissional tem para fazer isso? 10 segundos. Entre 10 segundos ele vai ver a responsividade da vítima, verificar se a vítima não respondeu, verificar pulso e verificar respiração da vítima, ok? E aí tem o tempo de 10 segundos. Esse é o nosso gabarito. Josi, bebê, criança, adulto, reconhecimento da RCP. Ele pode colocar para ti reconhecimento da RCP, que aí são 10 segundos. Ela pode colocar para ti, verificação de pulso e verificação de respiração após ver que a vítima não responde. Tudo isso aqui é o que nós entendemos como reconhecimento da RCP. Esse reconhecimento da RCP, você tem até 10 segundos para fazer. Lembre-se que você está diante de uma emergência. Então, o tempo são 10 segundos e concurso adora números. Fica aqui 10 segundos. Independente, criança, adulto, bebê, são 10 segundos, ok? Gente, eu finalizo agora a nossa live. Tentei trazer aqui o conteúdo para você somado com como a FGV cobra, para que você entenda como é que você tem que estudar, quais são os pontos que você tem que priorizar, quais são dentro do assunto urgência e emergência, o que é que realmente você precisa ter mais atenção. Por quê? Porque a FGV já cobrou e provavelmente vai continuar cobrando, porque como a gente viu, como eu tentei mostrar para vocês, ela segue o mesmo raciocínio, ela numa mesma prova, ela repete o assunto, ela não vai repetir a questão.
mas numa mesma prova ela repete o assunto. Então, dessa forma, fica mais fácil para que você entenda o que você não pode deixar de estudar, certo? O que é um assunto prioritário, tá bom? Toda boa sorte. Espero ver o nome de vocês aí na FunSaúde e que Deus nos abençoe e continuemos aí na nossa caminhada até a aprovação. Tchau!